Esse é o episódio de update do clube. Aqui a gente compartilha as nossas últimas experiências de leitura. Quando a gente não tá muito leitor, a gente indica outros conteúdos, como séries e filmes. E para continuar nos acompanhando, somos o @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje é o nosso clássico episódio de update. Mas antes da gente contar o que a gente assistiu, o que a gente leu, não esqueçam de seguir @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Isso aí. Então vamos falar de o que a gente tem lido nessas últimas semanas, já que faz tempo que não tem episódio de update. Quero saber aí, Camis, o que tu leu, o que tu assistiu, conta pra gente. Então, eu li 0 livros esse mês. Aê! Bati meu recorde. Eu nem lembro, assim, quando foi a última vez que eu fiquei zerada desse jeito. Sempre tem um livrinho, né, uma rebinha. Mas até o momento aí, março quase acabando, eu não consegui ler nada. Eu comecei, na verdade, muitos livros ao mesmo tempo, não consegui terminar nenhum, porque nenhum ficou... Não conseguiu captar a minha atenção por mais tempo, então eu fui meio que deixando de lado. Então eu acabei que não consegui terminar nada. E é isso. Agora, Fê, o que tu leu, assim? Pra pelo menos de leitura tu ter que indicar. Porque eu, na verdade, só assisti filmes. Então eu queria saber de leituras, o que tu leu. Bom, eu acho que eu já tinha falado aqui que eu tava lendo Mata Doce, né, algum tempo atrás. Eu demorei pra terminar esse livro, porque eu tive um momentinho ali meio de ressaca literária no meio. Aí eu dei uma parada, assim, com todas as leituras possíveis. E retomei ele depois. E foi um livro que... Ele é muito, muito... eu acho que ele te prende, sabe? Do início ao fim, assim. Por causa do universo que ele propõe ali, né? Mata Doce é o nome de uma vila, né? Onde as personagens moram. É uma vila fictícia, não existe. E a Luciane Aparecida, que é a autora, ela vai contar a história de vários personagens que cruzam esse lugar, assim. Com foco, claro, na protagonista, que é a Maria Teresa. E que acaba vivendo ali num casarão com as suas 2 mães, né? A Tuninha e a Mariinha. E a Tuninha, inclusive, é uma travesti, né? Então, tem todo um contexto, assim... acho até inusitado, assim, pela época que me parece passar esses livros, né? Pelos anos, pelos personagens que estão ali. Mas é muito, muito, muito bonito. É uma história que fala de gerações, assim, né? Essas histórias que eu amo, que é, tipo, do início da vida de uma pessoa até o final. Então, vai contar de todos os conflitos existentes na vida da Maria Teresa, principalmente a partir de uma violência que acaba acontecendo lá no início do livro com o seu noivo, né? O Zezito. E o livro, ele é muito bonito, ele tem uma poesia, assim, muito bonita. A escrita, ela... a maioria das vezes é em terceira pessoa, mas ao mesmo tempo, às vezes vai para uma primeira pessoa e a gente não sabe quem é que tá contando, né? Até saber. E é incrível, assim, toda essa parte realmente da escrita. E uma coisa que é muito legal é que, como Mata Doce, ela me traz uma sensação de uma história até meio mística, sabe? De um lugar onde as coisas são diferentes, onde a natureza acaba interferindo, onde o tempo parece que é outro. Também tem um lance ali, por exemplo, tem uma cadela nesse livro, uma cachorrinha chamada Chula. E a gente acompanha a Chula, assim, lá quando a Maria Teresa é uma jovem, até ela se tornar uma senhora de quase 90 anos, e a Chula ainda tá lá, sabe? Então, essas coisas que fazem o livro ter uma pegada diferente, sabe? E ele é muito bonito, muito tocante, é uma história linda, 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 e fiquei muito feliz, assim, de ter dado a oportunidade, assim, ter a oportunidade de ler esse livro, né? Que foi que eu fui no evento de lançamento aqui em Porto Alegre, na Livraria Baleia. E logo mais quero a Luciane aqui nesse podcast para falar um pouquinho mais sobre isso. E quero que tu leia também, porque é muito bom. Quero ler esse, com certeza, deve ser muito bom.
Bom, e depois então eu já emendei um outro livro, que é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Esse livro ele vai contar a história do Raimundo, né, que é um homem de 71 anos, que ele recém tá aprendendo a ler e escrever. E ele tá em vias aí de descobrir que tem numa carta que foi deixada a ele há muitos anos atrás, né, quando ele era jovem, pelo Cícero, né. O Cícero foi um homem que ele se apaixonou, assim, quando ele era jovem. Eles eram dois homens apaixonados, né, basicamente ali, no início da história. E eles não puderam ficar juntos, né, por uma questão de preconceito, principalmente do ambiente ali que eles viviam, né, eles foram criados no interior, na roça, então tem todo esse estigma ali de preconceito também, com dois homens se envolvendo, né, e vai contar a história então dessa busca por ele mesmo, assim, também é um livro que passa, eu acho, por várias etapas da vida da personagem principal, assim, e por várias situações muito tristes, muito tocantes, assim. É um livro bem sensível. É um livro curto, né? Tem 150 páginas. Então eu li em um dia, assim, foi bem rápido. Mas ao mesmo tempo ele é muito forte, muito pesado, porque eu acho isso admirável, assim, principalmente autores nacionais, como eles têm conseguido fazer isso. Que é fazer grandes histórias em um curto. eh, uma curta escrita, né, ali, né, com poucas páginas e tal. Então é um livro que ele também ele é lindo, 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 ele é muito triste. Tem uma personagem aqui que é muito legal, que é a Suzane. Ela é uma travesti que acaba se tornando amiga do Raimundo, mas de uma forma também bem diferente, assim, porque é a partir de um episódio de violência, né, então... enfim, esse livro ele tem várias faces, e eu acho que os personagens são muito complexos e é isso que faz ele ser tão rico, assim. Tu já leu, né? Já eu li ano passado, acho que foi um dos últimos de dezembro ali do ano, né? E foi uma baita experiência, assim, também. Eu fiz conteúdo lá pro @Clube da Enocultura. E... Porque, assim, eu acho que é bem isso, assim, de ser uma grande história em poucas páginas, né? Acaba sendo uma experiência imersiva ali naquele universo. Eu acho que tem toda a questão do preconceito sendo dita de uma forma que é poética mesmo, que não deveria ser, né? Mas, assim, consegue ser, não sei explicar. Mas, assim, é um grande livro. Pra mim, foi um dos favoritos, assim, do ano passado. Quem não leu, por favor, leia. E eu queria poder dar um abraço no autor, assim, porque eu acho que é um livro que, enfim, é muito bonito e tem palavras e tudo que acontece lá é muito forte, assim. Tem um Sim. simbolismo gigante, então acho que, queria ver o autor pessoalmente, dar um abraço nele, dizendo obrigada por essa obra-prima, sabe? Sim, sim. Tem umas passagens muito bonitas mesmo. E eu acho que também fala muito exatamente sobre isso, né? Sobre a pessoa tendo um auto-preconceito, né? Ela se autodiscriminando ali pelos sentimentos dela. Então é bem forte mesmo a história, mas é muito, muito bonita. Acho que todo mundo tinha que ler, porque é foda demais. E depois, né, agora chego na minha leitura atual, que é Pureza, do Garth Greenwell. Greenwell. Esse livro, ele é um romance, né, que na verdade é como se fosse também uma coletânea de contos, assim, mas elas meio que se conectam. E conta a história, basicamente, de um professor, né, e suas experiências ali, principalmente no sexo, na busca pelo prazer ali, na pequena cidade de Sófia, que é na Bulgária. E ele é um estrangeiro também, então ele chega lá e ele não sabe muito bem como é a dinâmica, né, daquele lugar. Mas é um livro que ele é carregado no erotismo, assim. Ele fala abertamente sobre sexo, sobre experiências, principalmente porque é um homem gay, né, no caso. Então fala muito sobre essa vida do homem LGBT que é mais... é muito, entre aspas, assim, libertário, né, em relação aos conceitos de heteroafetividade que a gente vê por aí.
Mas tá sendo bem legal. Confesso que um pouco chatinho, no sentido de não tem uma escrita, acho que, tão fluida. Como eu vim de livros que a escrita era muito gostosa, assim, sabe, mesmo. Esse tem uma escrita um pouquinho mais chatinha, assim, mais densa. Mas nada que faça a história ser ruim, assim, muito pelo contrário, a história é muito boa. Então, estou aí em vias de chegar na metade desse livro. Amo. Enquanto foi vista leitor, como eu disse, eu não li nada, então vou trazer só uns updates rápidos de últimos filmes, assim, que eu ainda não falei aqui, eu acho. American Fiction, que... Tudo de bom. Eu olhei até antes. Eu olhei antes de sair o Oscar, eu acho, né? O resultado, no caso. E eu gostei muito, muito, né? É um grande filme. Acho que faz uma boa sátira ali a questão de como a literatura escrita por pessoas pretas é vista, assim, né? No mercado mesmo editorial. Então, acho que isso é muito bem feito. Acho que tem questões ali meio no meio do filme. Achei ele um pouquinho devagar em alguns momentos. Mas eu acho que isso não estraga nada da experiência, nada da grandiosidade, assim, do roteiro e de como foram tratadas as coisas ali. E eu me identifiquei muito com a história. Então, pra mim, foi, tipo, 10/10 total, assim. De ficar, meu Deus, isso é verdade e tal. E eu imagino das pessoas que se identificariam mais ainda, né? Dentro do contexto, que no caso eu não me encaixo 100% apenas como escritora. Mas é me muito... identifiquei. Então, e ele é um filme muito engraçado, né? Tem isso, tipo, a gente dá muita risada de umas muito, coisas assim muito. que... Ai, nossa. Chega a ser vergonhoso. Sim, é muito irônico, né? Sim, tem ali as cenas dele com o editor e tal. Então tem toda essa questão de ironizar e tal, e ser muito divertido e muito inteligente. Então é um grande filme. Se você ainda não assistiu, tá disponível na Prime Video, vale muito a pena. Eu assisti um filme grande, pastelão. Eu amo pastelões no momento que a gente tá assim com a cabeça vazia. E foi o filme Rick Stanek, que tem Zac Efron, John Cena, Andrew Santino. E é basicamente assim, o filme vai abordar 3 amigos que se conhecem desde criança e tal, e só que eles aprontam muitas coisas desde criança. Daí ficaram amigos na adolescência, na vida adulta. E daí toda vez que eles aprontam alguma coisa, eles botam culpa num amigo que é o tal de Rick Stanek. Só que esse cara não existe, nunca existiu. Eles inventaram isso pros pais e essa invenção tomou uma proporção de tipo, sou casado, tenho filho e continuo inventando esse personagem. Até que chega um momento que eles se convêm numa sinuca de bico e eles vão ter que trazer pessoalmente esse tal do Rick que ninguém nunca conheceu, né? Porque é uma mentira. E aí entra toda a palhaçada, que eles contratam um ator e etc. Gente, é muito divertido de verdade, assim, tipo... Eu peguei e pensei, sei lá, vamos olhar porque não tem outra opção. E daí no fim se tornou um filme muito divertido, que tu fica curioso pra ver o que vai acontecer. Também. Tipo, é bem bom. Às vezes a gente precisa dessas comédias pastelão, exato. Vibes. É muito bom. Ele é bem pastelãozinho, assim, mas é muito divertido. O John Cena tá incrível, porque daí ele fica sendo um plot twist a todo momento. O próprio personagem, né? Então é engraçado. Porque a gente mesmo reage, meu Deus, não sei o quê. E tá disponível na Prime Video também. E a Prime Video faz absolutamente tudo. Então, inclusive, a próxima dica é Anatomia de uma Queda. Nossa, que também tudo! Está disponível lá. Muito bom. Assisti recentemente também. E ganhou o melhor roteiro original, Sim. né? No Oscar. E, enfim, faz total sentido do porquê, né? Como eu gosto de ficar todo filme fazendo... isso aconteceu, isso não sei o que aconteceu. Então a gente sempre fica tentando hipóteses, mas é justamente essa brincadeira, né? De como a gente enxerga essa questão do... Meio filme de drama, meio filme de tribunal, assim. Como a gente fica o tempo todo querendo achar um culpado e achar um não sei o quê e tentar adivinhar. Então acho que o filme brinca um pouco disso também. Mas é basicamente um grande suspense, eu acho, tipo... que quebra um pouco os paradigmas que a gente tá acostumado a ver. Tem uma tensão, tem uma narrativa interessante que vai te deixando preso ali pra tentar descobrir. Daí tem atuações muito fortes e tem muito detalhe que aí que tá, que brinca com essa coisa da gente achar que é uma coisa e não é aquela coisa que a gente tá achando, porque não é sobre isso, sabe? É que o filme... Eu acho que é um filme que dá um podcast inteiro. É um dos meus... Eu acho que é o filme favorito que eu assisti, assim, dessa maratona Oscar, sabe? Foi muito meu fave, assim. Porque eu achei o roteiro impecável. E eu achei... As atuações, enfim, são muito boas, do que eu querendo saber. Só que o filme, na verdade, não é sobre isso. É sobre
É sobre aquela dinâmica Sim. daquela família, né? Então eu acho que é sensacional, assim, é sensacional. Ele é muito e bom. te deixa e te planta várias coisas, assim, né? Ele meio que dá um tapa na tua cara, né? Porque ele brinca justamente com esse estereótipo desses padrões, assim, que a gente tem de filme, desse gênero. E aí o tempo todo é um tapa na cara, e daí a gente... Várias vezes eu ficava, mas eu acho que tá indo pra esse caminho, porque quer falar de tal coisa, e daí o tempo todo a gente tenta... Mas não é... Quem tu falou, não é sobre isso, é sobre coisas muito maiores que isso. É sobre relação familiar, sobre ego, sobre outras 1000 coisas que vão muito além de quem fez ou não fez, sabe? E, enfim, tudo é muito construído, muito redondo, e aí parece que tu fica sem fôlego ali nos minutos finais, né? Que tem uma cena muito boa ali que acontece. E tu fica, meu Deus, o que vai acontecer? E daí tu fica na falta de ar e preso e daí acaba, e daí... Então era isso, e daí isso é muito grandioso, né? Aquele... Sabe quando a gente sai insatisfeito? Não é totalmente satisfeito. Acho que é muito redondinho, muito bom. E trazendo um contexto muito rápido, o filme vai ter a Sandra, que é uma escritora alemã. O Samuel é o marido dela, ele é francês. E eles vivem juntos com o Daniel, que é o filho deles, de 11 anos, tá? Numa pequena e isolada cidade no Alpes, gente. Então, assim, eles estão bem fora da sua normalidade. Na verdade, a Sandra, né? Porque o Samuel, ele tá no habitat ali, na cidade natal dele. Mas, então, tem esse ponto aí. Tem esse impacto da questão do idioma, de não estar perto de outras pessoas, porque tu tá num isolamento. Então, tem um pouco isso também ali, que acaba sendo um choque na vida familiar ali do casal. O Daniel, ele é cego, né? Ele perdeu ali uma parte da visão. Então, também tem isso ali naquela relação familiar. E aí tem a cena, então, que o Samuel, né, o marido, ele é encontrado morto. E aí a gente começa a entender como a polícia vai tratar esse caso, que acaba sendo um suposto homicídio. A Sandra acaba sendo a pessoa... Meu Deus, me fugiu o nome. É a principal suspeita, e aí vai se desenrolar. Não dá pra falar muito, porque tudo que a gente fala pode... Mas não, na real, nesse caso, não. Porque a gente vai falar e você não vai... Você tem que ver. Então, acho que é um grande filme e... Assistam, por favor. Também, como eu falei, está na Prime Video, 3 dicas que eu dei. E são muito diferentes uma da outra. Todas são boas. É verdade, atende todos os públicos. Gente, é um grande filme. E, realmente, valeu a pena ganhar um roteiro original. Porque é muito original, aquelas. Mas é que é muito, muito redondinho mesmo, assim. É muito bom. Então, assistam. Como eu falei, são 3 dicas. Tem na Prime Video. Tem pra todos os públicos. E viu, mesmo não servindo livros, eu sirvo filme, se eu ver. Viu? É isso aí, tá certo. Então temos um episódio? Temos um update, gente. Amo. Então é isso, gente. Se você gostou das dicas, fique atento lá no @Clube da Não Cultura, que logo mais sai post com todas essas dicas que a gente falou aqui. Não só desse update, mas do trimestre. Ai, estamos muito chiques agora. Porque você vai poder acompanhar todas as nossas diquinhas lá no nosso feed. Então é isso, um beijo e até semana que vem. Um beijo!